Olá, pessoal! Estamos aqui para atualizá-los sobre a tramitação da reforma tributária. Estamos num estágio avançado. Foi apresentado um texto, o substitutivo à PEC 45/2019, onde se apresenta a proposta de emenda constitucional, enfim, que o grupo de trabalho constituído pelo Congresso Nacional se encarregou de elaborar, a par do relatório que foi objeto do módulo 5, onde temos as linhas que culminaram nesse texto do substitutivo à PEC 45 de 2019. Mas por que substitutivo à PEC 45 e não a 110, que nos referíamos no decorrer deste painel da reforma tributária? É que, não esqueçam, a PEC 45 de 2019, ela está num estágio mais avançado de tramitação no Congresso Nacional. A PEC 45 de 2019, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Então, montaram na PEC 45 e não na PEC 110. Por quê? Porque a PEC 45, então, está no estágio mais avançado, já passou pela CCJ, e como se quer velocidade de tramitação e de aprovação do novo sistema tributário nacional, com a criação de IVA, um imposto sobre valor agregado, e aí está se propondo no substitutivo à PEC 45 um IVA dual, e depois detalharemos. Então, como a PEC 45 está em estágio mais avançado que a PEC 110, então está se apresentando um substitutivo à PEC que já tramitou em maior velocidade. E aí está se querendo levar para o plenário da Câmara dos Deputados, depois do Senado, para aprovação de uma PEC 45 com novo texto. Captaram? Por isso que se chama substitutivo à PEC 45 de 2019. Pois bem, vamos aqui, no passo a passo, apresentar para vocês, antes de analisar o IVA dual, intitulado IVA dual, e você vai ver que uma coisa é ciência política, outra coisa é direito constitucional tributário. Fala-se no âmbito político, não vai ser IVA único, vai ser IVA dual. Tá, mas isso não se levará para o texto da Constituição por meio da PEC, por meio do substitutivo à PEC, ou seja, a PEC atualizada, a PEC 45 de 2019 atualizada. Isso é diálogo, é narrativa política. Porém, juridicamente, não está se levando para o texto da Constituição criação do IVA dual. O que está se criando é o quê? Um tributo federal CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, um tributo subnacional, entenda, reservado aos estados e municípios. Quando fala-se estados no sentido amplo da palavra, estados e Distrito Federal, ou seja, unidades federadas. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será um tributo subnacional, que vai substituir, esta é a proposta, o ICMS e o ISS. Então, teremos CBS e IBS, não mais um tributo único nacional, mais dois. Por isso que se fala IVA dual. CBS, federal, que substituirá IPI
PIS/COFINS. IBS, tributo subnacional, reservado aos estados, Distrito Federal e municípios. O IBS substituirá ICMS e o ISS. Tá. Mas há muitas vezes debates que acompanham, e vocês sabem que tenham participado ativamente do processo de mudança do sistema tributário e até contribuído aí para os debates com textos por meio do Instituto Atlântico, eu percebo que muitas vezes cria-se uma expectativa em uma PEC, em uma proposta de emenda constitucional ou numa PEC atualizada, intitulada substitutivo à PEC, e aqui substitutiva à PEC 45, cria-se uma expectativa de uma proposta de emenda constitucional que não cabe, não será atendida. O que eu quero dizer com isso? Façamos aqui uma antessala da proposta de emenda constitucional 45, a proposta atualizada. Olha aí na tela. Nós não podemos esquecer, e para entender o substitutivo, é importante você ter em mente que são esses os elementos fundamentais para cumprimento de qualquer obrigação tributária. Qual é o fato gerador da obrigação tributária, da exação tributária? Do tributo. Qual é o sujeito passivo do tributo? Qual é a base de cálculo, a alíquota, prazo para recolhimento e multa por descumprimento desta obrigação tributária? Então, isso tem que estar nas normas. E aí existe o princípio da hierarquia das normas, como também o princípio da estrita legalidade. Quero dizer, nem todos esses elementos apresentados aqui no tópico 1 do seu material, e você pode baixar esse material escrito, está aí disponível na plataforma SaberPlay, e para assistir o painel da reforma tributária, basta ser assinante de um curso qualquer aqui na SaberPlay. Claro que boa parte de vocês já são assinantes de Combo, de outros treinamentos, mas sendo de um, já aqui assiste o painel para que você acompanhe a tramitação da reforma tributária, tema relevantíssimo. Para onde estamos indo? Sua empresa tem que se organizar, isso vai impactar a formação de preço, está falando de tributação sobre consumo, margem de lucro, no que diz respeito às demonstrações contábeis. É uma revolução que vem aí à frente, daí a importância de estar com vocês, inclusive na tramitação da reforma tributária. Percebam que esses elementos fundamentais, nem todos eles estarão na Constituição Federal. Nem cabe, não é da natureza jurídica de uma Carta Magna apresentar todos esses elementos fundamentais, estes 6 elementos fundamentais, em seu texto. Então, muitas vezes, se quer que se trate na PEC o que não cabe. É proposta de emenda a quê? A Carta Magna. Não é proposta de emenda à lei complementar, proposta de emenda à lei ordinária. Não, é uma proposta de emenda à norma suprema, à lei de todas as leis. O que eu quero, então, no passo a passo, afunilando, alertá-los? É da natureza da Constituição, a função da Carta Magna é o quê? Olha aí na tela. Segundo o princípio da hierarquia, cabe à Constituição Federal o quê? Dar denominação ao tributo. Primeira coisa que você deve esperar da Carta Magna no capítulo Sistema Tributário Nacional. Qual o nome, a denominação do tributo? Imposto sobre a renda. Imposto sobre consumo
de mercadorias e serviços, ou seja, agora, imposto sobre bens e serviços, ele denomina os tributos. É função da Carta Magna. Não espere da Carta Magna o que ela não tem para dar. Há elementos fundamentais a serem tratados abaixo, em lei complementar, em lei ordinária, na sequência, em decreto federal. Então, vejam que há um princípio da hierarquia a ser observado. E compreender o princípio da hierarquia contribui para entender que a função da Carta Magna, olha aí, dar denominação ao tributo, se vai ser sobre consumo, renda, propriedade, imposto sobre propriedade rural, imposto sobre propriedade de veículos, automotores, IPVA, imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU. Então, primeira função da Constituição no que diz respeito a sistema tributário. Dar denominação ao tributo, se é sobre consumo, renda e propriedade. B. Definir o fato gerador desse tributo. Qual é o fato econômico imponível? Então, a Constituição, ela, com o seu espírito principiológico, texto constitucional, vai dizer qual o fato gerador do tributo. O detalhamento vem na sequência, em lei complementar, em lei ordinária, em decreto federal, em decreto estadual, ou seja, segundo os parâmetros dados pela Constituição. Então, olha aqui. Dar denominação ao tributo. B. Definir o fato gerador do tributo. Qual é o fato gerador do imposto federal sobre a renda? A renda. Mas o que é renda? Aí a lei complementar vai dizer o que é renda. Porque aí são normas gerais do tributo. As normas gerais do tributo são prerrogativas da lei complementar. O artigo 146 da Constituição diz, olha, eu vou cuidar, em outras palavras, da denominação do tributo, do fato gerador do tributo, se é sobre, não é, o consumo, a renda, a propriedade, ou seja, vai reforçar isso, você vai perceber pela denominação, você já vai entender o fato gerador. E, mais do que isso, C. Qual o ente estatal competente para legislar, cobrar e repartir o arrecadado, se é que se trata de um tributo a ser objeto de partilha? Pois bem, então, se for o caso. Então, a Constituição, ela tem estas prerrogativas. Denominar o tributo, se é renda, consumo, propriedade. Definir o fato gerador do tributo, qual o fato econômico tributável. Pois bem, pelo novo texto proposto, não teremos no tempo, vem aí a revogação, sobre o quê? Ou seja, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O fato gerador será do novo tributo subnacional, reservado aos entes estatais, estados, Distrito Federal e municípios. O fato gerador será imposto sobre bens e serviços, inclusive direitos. Ele está dizendo, então, que o IBS terá como fato gerador o quê? Quais fatos econômicos? Circulação de bens materiais ou imateriais. Opa, a Constituição está dizendo, então, quais são os fatos econômicos que serão o quê? Objeto de tributação. Os fatos econômicos imponíveis.
as hipóteses de incidência tributária